para que vocês pudessem entender o que é o estar em Cristo, a verdadeira espiritualidade em Cristo, né? Para os irmãos terem uma noção, ouçam bem, para que vocês tenham uma noção, nós falamos que o foco do teu ministério deve ser o quê? A videira. É aqui que eu quero mostrar para os senhores. Não centralize seu ministério em outras coisas. O foco, na verdade, é a videira. E a segunda coisa que eu, fazendo um resumo desse versículo, desses textos, ou desse texto do verso 1 a 5, vem a segunda coisa. O que é um ministério comprometido com o objetivo na videira? Ouçam bem. Todo líder, todo ministro, todo teólogo que trabalha pensando na videira, ele esquece de si, da sua capacidade, e ele deixa tudo para o ego. Do primeiro texto, ouçam bem. Quando você está na videira, o teu ego se perde no ego de Cristo. É por isso que o texto começa com ego eimi re ampelos, eu sou a videira. Jesus, ele é a verdadeira, nós somos o contrassenso disso. Então, quando você trabalha pensando, na verdade, na videira, o teu eu, ele passa a estar junto. É o eu em tu, é o tu em mim. E aí nós nos tornamos um em Cristo Jesus. E esquecemos de nós mesmos. Ouçam bem, se o teu ministério não tiver como objetivo a videira, teu ministério não vai ter um objetivo centralizado em Cristo Jesus. Quem tem ministério, ouçam bem, quem tem ministério na videira, ministério nunca cai, ministério nunca é destruído, porque o ministério que tu fazes é falar de Cristo e não de você. Tem pessoas que estão buscando na internet, seguidores, estão buscando consolidar um ministério próprio. Tem decepções, tem lágrimas, tem fraquezas, e vai ter decepções porque ele vai querer o aplauso das pessoas para o ministério dele. E vocês se lembram que Jesus está dizendo que fora dele, da videira que dá a vida, você é apenas um talo seco, é um ramo seco. Todo o nosso ministério, pastores, líderes, tem que ser como o ministério de João Batista. Vocês já observaram João Batista? Quando você vê João Batista em Mateus 3,10, ele diz assim: eu batizo com água. Ele está mostrando que o ministério dele tinha uns elementos humanos. Eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após, sobrenatural. Eu não posso produzir o sobrenatural, mas o Jesus que te usa no ministério, ele faz o sobrenatural acontecer. Entenderam? Viu, Clebson Bandeira? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando João Batista aparece, ele diz assim, e eles perguntaram: tu és um profeta? Tu és um Messias? Tu és quem? Ele diz: só uma voz. Ele não queria glória nenhuma para o ministério dele. Para o ministério dele. Ele queria simplesmente dizer: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixar e desatar. Quem tem a pá é ele, não é tu que tem a pá. Na sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. E ele sabe separar o trigo do joio. Sabe por que tem muitos pastores morrendo, ministérios fracassando? É porque o pastor quer ter a pá na mão. Eu vou tirar a sujeira dessa igreja, eu limpo essa igreja. Tu vai morrer e não limpa. Não é assim? Tu vais morrer e não limpa, porque só tem um que vai limpar. Está lá em Mateus 13. Quando ele vier, ele vai separar o joio do trigo. Te contenta com o ministério apenas de ramo. Tu não é videira. Tem pastor que está desesperado para dar vida para a igreja. Você já viram aquele pastor que chega e o culto está frio e ele quer animar o culto? Ele quer animar, ele bota 10 hinos, 20 hinos, ele bota o cantor, ele bota. E quem é que está sentindo e quer?
apenas fique ligado na videira. Quem dá vida para o ramo não é tu, é a videira. Há muito tempo eu pregava e eu queria que as pessoas amassem os meus sermões. Eu queria que as pessoas aplaudissem aquilo que eu fazia. Eu queria ver a igreja, eu falo rápido porque eu falo mesmo, mas eu queria ver os crentes glorificando. E eu disse hoje lá com os irmãos no estúdio, quando eu preguei 4 meses, só eu e os bancos, foi o momento que eu senti mais graça de Deus na minha vida. Porque eu não estava preocupado em quem estava no culto, eu estava preocupado em entregar a mensagem. Ministério que está ligado na videira, não é teu dever saber como é que o crente vai reagir, o que é que ele vai fazer, é teu dever só ser semeador. Mateus 13, eis que o semeador saiu a... Pronto. Tem um teólogo americano que diz que aquele semeador era o mais louco do mundo, porque todo semeador procura o terreno para lançar a semente, e esse lá não, ele saía era à torta e à direita, jogando para todo lado. Aí diz, e uma caiu em boa, dos 3 terrenos que ele lançou, não caiu em boa terra. Então, ministério ligado na videira, eu coloco aqui, qual é o objetivo dele? Vamos lá, qual é o objetivo do seu ministério? O que você visa com o seu ministério? Vocês já observaram que quase todo líder hoje, ele tem um objetivo no ministério dele? Mas qual é o objetivo do ministério dele? Eu quero deixar 50 templos, eu quero deixar não sei o quê. Mas o verdadeiro ministério ligado na videira, ele só tem um objetivo: procurar vidas para conduzi-las a Cristo. O alvo de um ministério da videira é simplesmente levar pessoas à palavra. Não há outro objetivo no ministério ligado na videira. É simplesmente isso, é você levar vidas para Cristo. Agora outra coisa, todo ministério precisa de apoio. Todo ministério precisa de apoio. Mas vamos analisar o departamento de família que está falando aqui. Qual é o apoio que o pastor e a igreja pode dar para o ministério da família? Agora eu quero a participação de vocês. Eu já preguei, já expus a Bíblia. Agora nós estamos dialogando os pontos discursivos. E aí? Clebson Bandeira, vem cá, por favor. Vamos pegar o Clebson Bandeira aqui, que ele gosta de ganhar almas, ele gosta de evangelizar. Ele foi lá no Tirirical, ele botou para mim entrar em bar, botou para mim entrar em tudo. Eu fui mais ele, não foi? Em todo. Pronto, ele foi, ele botou lá, nós entramos num bar velho lá, que aí pronto, tinha um pessoal, e aí ele disse, se ajoelha a senhora, e se ajoelha, ele disse, meu Deus do céu, ele vai botar esse povo para... E aí foi o jeito de nós se ajoelhar lá, todo mundo. Não foi? Agora vamos analisar. Pastor, ele tem um alvo. Qual é teu alvo no teu ministério? É ganhar almas. Ganhar almas. Olha, o alvo dele. Agora, se eu chegasse para o pastor Clebson Bandeira, pastor, qual é o apoio que o senhor quer para o seu ministério crescer? O que tu irias me dizer? É disposição do povo a evangelizar, orar, jejuar, e o apoio logístico e financeiro também, para cruzar. Vocês estão vendo? A resposta dele está certíssima. Porque se eu der para o Clebson Bandeira 2 trios elétricos, eu posso dar 2 trios elétricos para ele, mas o trio elétrico não é a chave. O apoio de um ministério não começa com o material, começa com o que ele falou: oração, jejum, palavra de Deus. Porque se ele tiver, digamos que ele tenha 2 carretas de som, e se o motorista da carreta não tiver temor de Deus, vai dar mais problema para ele do que tudo no mundo. E se o mesário não tiver crença, o foco do ministério dele vai sair, porque ele vai se preocupar com quem está na logística. Podem dar o dinheiro que quiser para ele, mas se isso tudo não for movido com palavra, oração e o objetivo certo, que é o amor, não vai funcionar nada. Então, obrigado, pastor. Todo ministério na igreja precisa de apoio. Mas vamos analisar.
Hoje vocês estão aqui, pastor Aziel e etc. Agora há pouco estava aqui o pastor presidente, está aqui o pastor Hildo. Vamos analisar. Imperatriz chegou a ser imperatriz por quê na Assembleia de Deus? E eu pergunto aqui hoje, pastor, com tudo que nós temos na atualidade, será se hoje nós fôssemos começar a imperatriz, chegaria o que é imperatriz hoje? Na fé? Dificilmente. Pergunte como esse trabalho aqui começou, como essa obra frutificou. Jesus disse em João 4: vocês estão comendo na vinha que os outros fizeram. E os outros que fizeram lá atrás, me mostre um apoio que eles tiveram de finanças. Hoje todo líder, na hora que começa um trabalho, ele quer o seguinte: eu quero dinheiro para me abrir um salão, alugar as cadeiras, não é assim? Comprar cadeira, botar o ventilador e abrir uma igreja. Não era assim que os primitivos faziam. Se o pastor Jairo estivesse aqui, vocês podiam perguntar para ele. Se o pastor Luiz de França Moreira estivesse aqui, vocês poderiam perguntar para ele. E qual era o apoio que eles tinham? Oração da igreja, comunhão com Deus e desejo de ganhar almas. Foi isso que fez a igreja crescer. Então, às vezes nós pensamos, tem muito irmão que diz assim: pastor, se o senhor me botar nesse departamento e entregar para mim um laptop, entregar para mim, tu pode botar YouTube, tu pode botar não sei o que tem de gente aí na internet fazendo loucura para crescer. Irmã, irmão, tem deles que levantam um dia desse. Eu vi um de madrugada, aí ele entrou de joelho: eu estou aqui, papai. E aí entrando um irmão, dois, meu Deus, pode entrar que eu tenho um mistério para revelar. Não funciona. Não funciona. Então, qual é o apoio do teu ministério? Nós precisamos, mas uma Bíblia, uma pessoa cheia de Deus é o que nós precisamos para desenvolver o ministério. O Lidório, ele conta uma história muito interessante. Ele disse que queria evangelizar uma tribo, um pessoal, que ele entendia que lá não tinha evangelho, não tinha nada. E aí ele disse que pegou o barco, foi, e aí quando chegava em tal lugar tinha que pegar uma canoa para ir para tal lugar. E ele disse que quando pegou a canoazinha, aí ele foi, chegou em uma aldeia e disse assim: eu quero ir para a aldeia fulano de tal, que é quase inacessível, que não tem crente. Ele disse: não, lá já tem crente. Aí ele disse: como? Não, tem um irmão fulano de tal, que abriu um trabalho aqui, lá, e lá já tem gente crente. Aí ele disse: pois agora eu quero conhecer esse pastor, esse missionário, e saber qual foi o curso de plantação de igreja que ele fez. Porque para entrar nessa tribo aí, ninguém consegue entrar nela. Aí ele andou não sei mais aonde. Quando deu fé, ele chegou lá nessa tribo. Aí disseram: onde é que mora o missionário fulano de tal? Ele perguntou. Aí disseram: mora lá no finalzinho. Ele foi lá, quando chegou, aí a mulher: pois não, moço. Ele disse: eu sou o pastor Lidório, missionário, eu vim falar aqui com o fulano de tal, que é seu marido. Aí ela disse: o senhor é o quê? Ele disse: eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou treinado. E aí ela correu e disse: meu velho, chegou um pastor de verdade lá fora. Aí ele disse: rapaz, não diz um negócio desse. Aí ele disse: eu vou me ajeitar. Aí quando ele saiu, ele disse que olhou, era um senhor analfabeto, sem nada. Aí ele olhou e disse: você é pastor? Ele perguntou para ele, para o Lidório. Ele disse: sou, pela graça de Deus. Rapaz, eita, você é de missão? Ele disse: sou de missão, e etc. Aí ele disse: mas rapaz, aí ele perguntou: você é enviado por qual missão? Ele disse: missão? Missão? Ele disse: não, é uma agência que envia. Ele disse: não, eu não sou enviado por nada não. O senhor não é pastor? Sou não. E como é que o senhor conseguiu entrar aqui? Se eu estava num evento de missões numa cidade, e lá um irmão disse que se você tiver coragem, poder de Deus e unção e graça, tu entra onde quiser para falar de Jesus. E eu botei isso na minha cabeça e me toquei para cá.
Cheguei aqui nas tribuzinhas, comecei a pregar o evangelho, umas pessoas aceitaram Jesus e tem uma igreja aí. Aí o Lidório disse para ele: missionário é você. Você que é o missionário. Você é que é o pastor. Então não adianta eu ter apoio logístico, Alain. Não adianta eu ter o apoio financeiro se eu não tiver ligado na videira e o amor cheio de Deus para ganhar vidas. Vocês entenderam agora? A questão é que nós temos muita coisa, mas nós temos poucas pessoas ligadas em Jesus para fazer a obra. Essa é a questão. A outra coisa que eu coloco aqui: a treliça não pode, foi a palavra que o pastor usou, a treliça ela não pode tomar o lugar da videira. A instituição não pode tomar o lugar da igreja. Quando a instituição toma o lugar da igreja, a igreja se esquece da videira e só pensa na instituição. Nossa instituição, nossa Assembleia de Deus, nosso ministério, nosso pastor. E vocês podem observar que hoje na maioria dos cultos nós estamos esquecendo da videira. Temos grandes vocais, boas bandas, bons teólogos, nós temos boas estruturas físicas, mas nós temos pouca gente ligada na videira. Vocês entenderam isso? A instituição está tomando o lugar da videira. E eu falei agora há pouco que a instituição ela é boa. Nós não estamos desprezando a instituição, a parte burocrática, a parte da finança, mas foi isso que os apóstolos perceberam. O Russell Shedd chamava isso de economia teológica. Atos 6, Pedro e os apóstolos olharam e disseram: nós não vamos cuidar disso aqui porque vai atrapalhar a parte espiritual. Nós vamos escolher sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vocês tomem de conta. Olha, 3 e 4, nós perseveraremos no que? Na oração e no que mais? Vamos, igreja, nós perseveraremos aonde? E no que mais? Pergunte como a igreja de Pão Yongshu cresceu. David Yongshu, pergunte. Ela cresceu marcada em oração e na palavra. Depois é que vem a organização, mas mesmo assim a organização institucional não pode tomar o lugar da videira. Os crentes se preocupam tanto com a instituição que perdem a visão da videira. É por isso que hoje grandes templos estão bonitos, organizados, mas vazios da presença do Senhor. Vazios. Queridos, não tem coisa que possa preencher mais a alma de um ser humano do que a presença de Deus. E se alguém chega em um culto, em um templo, e vê que ali tem a presença marcante de Deus, eles vão estar lá. Eles vão estar lá. Pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, ele escreveu em um livro até da ETAD, há muitos anos ele escreveu, e ele dizia lá: a igreja não se perdeu na parte burocrática. Não se perdeu. A igreja primitiva, ela tratou dos problemas, mas ela não deixou a parte institucional sufocar o lado da videira. Isso é muito sério. Só no próximo tá ali, né? Vai falando aí. Só para vocês terem uma noção, eu não vou citar o nome com respeito, mas eu estive no sul pregando em uma igreja, e quando eu cheguei nessa igreja, eu respeito, eu sei dessa interdisciplinaridade, eu sei dessas questões de mudanças, mas eu vi o pastor um pouco assim preocupado, eu vi o pastor, e aí quando eu conversando com ele, ele disse: pastor Zé, é o seguinte, eu assumi aqui essa igreja, mas muitos jovens saíram para as comunidades, e etc, eu tive que mudar alguma coisa. Eu acho que ele já estava me preparando. E aí, pastor Hildo? Obrigado, pastor. Aí eu fui para o culto. Ela estava comigo, eu fui para o culto.
E quando cheguei lá no culto, uma Assembleia de Deus, do nosso ministério, e lamentavelmente, pastor João Batista, lá nesse estado, a maioria dos jovens da Assembleia de Deus estão saindo das Assembleias de Deus e migrando para as comunidades. Eu conversei com ele, ele disse: pastor, aproximadamente 40% ou 50% dos jovens da Assembleia de Deus estão migrando para as comunidades. E aí o que acontece? Eu fiquei muito incomodado com aquilo. Aí o pastor, ele tirou o púlpito, ele tirou tudo, e ele pintou, botou jogo de luz, e botou só um negócio aí em cima, e quando eu ia pregar, só a luz em cima de mim, bem, que nem danceteria. E aí, nesse dia eu me zanguei, e aí eu rasguei logo tudo, e disse tudo. Quando terminou, ele disse: meu pastor, Deus falou comigo hoje. Olhem para cá, se eu precisar de logística humana para Deus estar na igreja, ou para eu atrair gente para a igreja, eu estou mostrando o quão fraco eu estou sendo. Porque a Bíblia diz que Débora atendia debaixo de uma palmeira, e o povo ia para lá. Se o Bita do Barão, ele chamava gente de Nova York, de Londres, de Paris e do mundo para ir na casinha dele, que ele é um feiticeiro, que não tinha templo, só um terreiro de Tericô, por que eu, como homem de Deus, que digo que estou ligado na videira, não consigo atrair nenhuma mosca? Eu tenho que atentar para isso. Tenho que atentar para isso. Eu tenho que atentar. Ouçam bem. Quando Paulo chega em Éfeso, capítulo 19, pastor Hildo, quando ele chega em Éfeso, a multidão, ele começa a pregar, os judeus com inveja, ele aluga uma salinha. Toda a Ásia vai ser sacudida da salinha que Paulo pregava, que até as pessoas queriam imitar ele expulsar demônio, as pessoas queriam imitá-lo. Me diga, qual é o pregador hoje na atualidade que ele prega no meio de uma rua e os macumbeiros tudinho pega o livro de São Damião, de São Benedito e toca fogo no meio da rua? Naquele dia, a multidão, quando ouviu o ensino de Paulo, pegou todos os livros de bruxaria e disseram: nós não queremos mais, nós queremos o Jesus de Paulo. Eu gosto muito, eu disse para o pastor Clebson Bandeira, eu gosto muito dessas coisas, de ver a história de homens de Deus que mudam com Deus. Eu não estou falando de antropocentrismo, porque o Mike Rife diz que o problema do pentecostalismo é a personalidade no púlpito. É quando eu quero trazer só o meu personalismo para a igreja, doutor Osiel Gomes atraindo gente. Não é assim. E quando eu estava lá em Londres, que eu fui na catedral de Spurgeon, eles não deixam entrar, porque lá tem um horário do culto, e só no dia de culto eles não deixam filmar, não deixa nada. E eu louco, porque eu sou assim, quando eu vou atrás eu sou louco. E ela correndo aqui atrás de mim, eu correndo também. E eu vi um negãozão saindo lá da sala. Aí eu corri: ei moço, claro que ele falava no inglês, ei moço, eu falei, encostei. Eu queria, ele disse: não, nós não aceitamos, aqui é a igreja tal. Eu disse: rapaz, eu não acredito que eu não vou ver nada aqui do Spurgeon, eu vim do Brasil. Ele disse: não, mas não é permitido e tal. Com muita luta, ele disse: nós vamos entrar na livraria do Spurgeon, que lá tem atrás da igreja. Aí eu entrei, mais ela, e aí eu disse: Daniel, prepara logo aí que eu vou comprar 2 livros para alegrar ele, que aí ele vai se abrindo. Aí nós começamos a preparar, e ele começou a se abrir. Eu disse: como está a igreja aqui hoje? Ele disse: está mais ou menos. Ela esteve apagada, fechada, no centro de Londres.
É um igrejão bonito. E aí tiveram que diminuir ela. Tiveram que diminuir. E eu disse, fecharam. Ele me disse, fecharam. Veio outro pastor agora, está começando a se levantar um pouquinho. E eu conversei muito. Aí eu perguntei assim para ele: por que que hoje não tem Spurgeon aqui? Ele disse: nós vivemos ainda da fama de Spurgeon. A igreja é sustentada com os livros da fama de Spurgeon. Ele disse para mim: gente do mundo vem aqui conhecer a história de Spurgeon. Católicos, adventistas, testemunhas de Jeová, e nós somos sustentados e mantidos por eles. E a minha pergunta foi: e por que que não tem mais Spurgeon em Londres? Ele disse: a fé que ele tinha, a paixão que ele tinha, o amor que ele tinha, morreu no coração dos líderes que hoje estão aqui. Aí doeu dentro de mim. Quando eu fui saindo, ele disse: ai. Aí eu olhei e voltei. Ele disse: Deus precisa de novos Spurgeons aqui. E eu saí mole. Disse: meu Deus, irmão, se você vê, lá tem tudo. Lá tem tudo, lá tem tudo, lá tem tudo. Tudo que é de ser vergonhice, lá tem. Vou logo dizer para vocês aqui. Tudo. Eu estava na casa de uma irmã que é daqui de Goiânia. Eu fui mais a minha esposa, e aí o pastor me levou lá. Ela disse: pastor, esse negócio aqui que nós estamos no Brasil, negócio de ideologia de gênero, lá é liberado. Lá é liberado. Lá a irmã disse para mim que a filhinha dela foi para a escola. Quando ela voltou: mamãe, eu sou homem, né, mamãe? Onde é que tu aprendeu? É lá na escola. E aí lá é desse jeito. Lamentavelmente, uma das maiores igrejas que teve um grande avivalista, hoje ela está apoiando o casamento contrário. É só para vocês terem uma ideia de como está lá. E não vai demorar esse cenário chegar aqui para nós. O que eu quero dizer para vocês aqui? A igreja, ela não pode perder cara de igreja. O que atrai as pessoas para cá? Pergunte por que a Assembleia de Deus cresceu assustadoramente no Brasil e no mundo. Pessoas chegavam aqui: pastor, eu estou acabado, pastor, eu estou me acabando, eu não tenho alegria. Aí um crente cheio de Deus dizia: Jesus é a tua alegria. Era assim ou não era? Jesus te liberta. Aí a pessoa tremia e aceitava Jesus como Salvador. Agora hoje não. Nós estamos gastando tempo com as coisonas tudo bonita e etc. E agora um monte de igrejas, de templos lá, tudo bonito, lindos, fechados, sem um profeta no púlpito. Você vai lá onde o John Wesley, a mesma coisa, não tem ninguém. Não tem ninguém. E aí vem a pergunta: o que é isso, pastor Zéu? A instituição está tomando o lugar da igreja. O irmão aqui, aí ele entra todo bonitão. O Hernandes Dias Lopes escreveu. No dia que eu ver ele assim pessoalmente, eu vou perguntar: pastor Hernandes, quando o senhor escreveu aquele livro Avivamento, o que o senhor tinha na sua cabeça? Eu vou perguntar para ele. Porque ele é presbiteriano, e ele fala lá de um homem que ele orava tanto que o bafo dele batia na parede, de tanta oração que tinha poder na oração dele. E ele ainda diz lá: nós temos tudo, temos instituições, temos sermões, mas não temos o orvalho da oração que traz vida para a igreja. É assim. Meu irmão, a pessoa te procura. Um dia uma pessoa chegou lá no templo e disse: pastor Zéu, eu lhe escuto pregar. Esse negócio é sério. Vocês veem que a pessoa fala assim: pastor, você está aí? Na hora que eu termino live, está ela aqui. Na hora que eu termino live, eu vou para os pés de Jesus. Jesus me dá graça. Porque tem gente que vem atrás de mim.
E aí um dia eu estava pregando e um entrou lá no meu gabinete. Pastor, é o seguinte, você tem uma história que Jesus transforma, que Jesus liberta, e eu vim aqui hoje que tudo que você diz eu não sinto nada. Eu disse, rapaz, não tinha um negócio desse. Ele disse, eu não sinto é nada. Eu já estou congregando aí com o senhor há mais de anos. Eu disse, rapaz, agora eu fiquei mole, senhor. Ele disse, pois é. E ele era metido com, olha irmão, Jesus curou ele de câncer. Eu fui na casa dele, mas a minha esposa lá, ele estava deitado lá na cama. Mas ele disse, eu não sinto nada. E a esposa dele, a família disse para mim, ó pastor, é todo o tempo no espiritismo. E aí quando ele entrou, eu disse, mas você não sente a salvação? Ele disse, eu não sinto é nada. Eu lhe escuto ali pregar, eu fico porque eu tenho educação. Eu disse, meu Deus, aí eu me acabei. Aí eu baixei assim a cabeça. Eu disse, olha, o processo da salvação envolve alguns pontos. E ele ouvindo. Se vocês analisarem, em primeiro lugar, o arrependimento. Você tem que ter confissão de pecado. Jesus vai fazer de você uma nova criatura. Ele disse, tudo isso aí o Senhor já me disse. Eu peguei tudo que é cartucho de teologia e bombardeei nele. Quando eu bombardeei tudo, ele disse, nada me convence, pastor. Aí eu parti para o lado da ciência. Eu só vou escapar por aqui. E aí eu entrei e disse, nada também me entra. Pastor, eu quero a vida, eu quero vida, eu quero vida. Aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Te ajoelha. Aí ele se ajoelhou e eu me ajoelhei. Jesus, tem misericórdia de mim. Foi a única saída que eu tive. Olhe para mim aqui. É o pastor Adelmir. Vocês pensam que no domingo, se essas portas estiverem abertas, alguém vem aqui para ouvir? Dele, que o lado místico sem a palavra vai gerar fanatismo. Mas quando você tem a palavra e tem Deus e tem a comunhão com o Espírito Santo, você entra no mundo sobrenatural. Quem de nós hoje tem um nível para dizer assim: eu fui arrebatado até o terceiro céu? E João Calvino diz, falando desse texto, ele diz que Deus revelou coisas para Paulo, que fez Paulo ter prazer na perseguição, na angústia, na luta, na tristeza. Sabe por que Paulo tinha? Porque Deus fortaleceu ele com o sobrenatural. Então deixa eu te dizer aqui, só a instituição não vai valer nada. Se nós não tivermos cuidado, ouçam bem isso aqui. Amanhã muitos dos nossos templos vão estar como está na América, como está na Europa. Serão alugados para outros eventos, porque nós não estamos tendo mais a glória de Deus. Só instituição. Depois eu coloco aqui, qual é o alvo da igreja? Vocês observaram que a videira da vida, o alvo da igreja, diga comigo, é fazer discípulos. Diga bem forte, fazer discípulos. Se vocês analisarem, Jesus disse assim: vocês têm que produzir frutos. Olhem para cá que eu vou dizer um mistério aqui muito grande. De Carson, se vocês analisarem a exegese que ele faz dessa passagem, e o Wilbur Norman Pickering, quando ele pega Mateus 28, já terminou. Pronto, vai encerrar, só essa aqui. Eu estava onde? Ela tirou aqui. Eu estava onde? Sim. Isso, De Carson. De Carson. Olha para cá, vou finalizar isso aqui. Ele diz assim, Mateus 28, olha para cá. Mateus 28, 19 diz: ide, fazei discípulo de quê? Vamos, irmãos, falem isso. Ide, fazei discípulo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha para cá.
A ênfase do texto no verbo. Qual é o verbo que tem ênfase lá no texto? Hã? Vamos lá. Não, vamos lá. A ênfase, qual é o verbo que tem maior ênfase ali? Estão vendo? Não é o id, é o fazer. Nem sempre quem vai faz. Tem missionário que vai e é só turista. Tem muitos que estão indo para formar o filho em medicina lá fora, se aproveitando em países baratos. A ênfase do verbo é fazer. Agora prestem bem atenção: fazer discípulo só faz quem está ligado na videira. E o que eu quero dizer para vocês, ouçam bem, que aí você tem 3 particípios lá no grego. Você tem um particípio, vocês podem observar: batizando, ensinando. Olhe para cá. Esse batizando era trazer pelo arrependimento a pessoa para Cristo, a identificação. E na verdade, quando ele diz ensinando, é que não se pode fazer discípulos sem ensino. Olhe para cá, finalizo com essa palavra. A igreja brasileira está querendo fazer discípulo com grito, nova unção, pula-pula, reteté, zoadinha. Nossos púlpitos estão vazios de homens comprometidos com o ensino da palavra de Deus. E essa temática de vocês que me pediram aqui, nós só podemos ter uma igreja produtiva se ela tiver o que dar. E você só tem o que dar se você beber na fonte. E a fonte? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Toda vara que está ligada em mim. Senhor Deus, Pai Celestial, eu te agradeço pela tua palavra. Que cada um dos teus filhos continuem firmes